Shalom Adonai, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estou com uma novidade, estou agora trabalhando com um quadro para ficar bem explicativo para todos vocês. E hoje eu quero falar sobre um tema muito bonito. Está falando esse assunto para jovens, que o texto base está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que vai dizer assim, queridos irmãos, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, dê o like aí, comente e ative o sininho. E eu peço a vocês que peguem a palavra de Deus e venham junto comigo para conferir. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Eu botei até aqui uma setinha e dizendo lembrar do Criador. Vou estar falando sobre isso. Verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Olha o que vai dizer aqui. Lembra do Criador. O texto está dizendo, lembra-te do teu Criador na tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias de velhice. Então, o texto está dizendo, lembrar do Criador na nossa mocidade. Por que, queridos irmãos? Porque, como está escrito aqui em Provérbios capítulo 22, verso 6, instrui o menino no caminho que deve andar. Então, nossos pais nos ensinaram que Provérbios capítulo 22, verso 6 diz, que o pai tem que ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Então, ele nos instrui. Então, em Eclesiastes, fala para que o jovem que foi instruído pelo pai, ele vai ter que lembrar do Criador na tua mocidade, para quando vier o dia da velhice, os dias maus, ele venha se lembrar do Criador, para que ele não venha se desviar do caminho, para que ele não venha perecer, porque no dia mau ele venha lembrar do Criador e ele venha se fortalecer no Criador. Porque é na palavra de Deus que nós se fortalecemos. E se nós já se fortalecemos na nossa mocidade, meu irmão, olha o que vai dizer o texto. Porque vamos chegar aqui, a palavra Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 5 ao 7. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, verso ao 5. Vamos lá, que vai dizer assim, queridos irmãos. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se nós formos submissos àqueles que são mais velhos do que nós, aos nossos pais, aos irmãos da igreja, o texto já diz que nós temos que ser humildes, e que no tempo de Deus, se humilhando diante dele, ele nos exaltará. Então é no tempo que nós estamos tendo um tempo de velhice, quando nós estivermos nesse tempo, Deus vai nos exaltar, porque temos a sua palavra como promessa. Tendo essa palavra como promessa, que nós já aderimos desde a nossa mocidade, Deus vai nos trazer vigor. E olha o que ele diz mais ainda, meus queridos irmãos, nesse texto aqui, em 1 João, capítulo 2, verso 14. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, verso 14. Que vai dizer assim, meus queridos, verso 14. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Então deixei aqui, sublinhado aqui, sois fortes, vírgula, palavra de Deus, vírgula, venceste o maligno. Eu não botei um outro texto aqui, mas eu lembrei agora, que poderia botar aqui, que é um mandamento, honra pai e mãe. É um mandamento com promessa, para que seus dias possam ser acrescentados nessa terra, possam aumentar. É um mandamento para os filhos honrar pai e mãe. Então, querido irmão,
sois fortes. Por que sois fortes, jovem? Porque você lembrou do Criador, porque os seus pais te instruíram e você é submisso aos mais velhos. Então, por isso, você é forte, porque você está na palavra de Deus. A palavra de Deus habita em ti. Lá em João, vai dizer, se a minha palavra permaneceres em vós, né? E se eu estiver em vocês, pedirei o que quiserem, que vos será feito. Lembrando, será feito aquilo que é em prol do reino. Então, você é forte porque a palavra de Deus, Yeshua, ele habita em você. As instruções, os mandamentos estão em você. E por isso, você vence o maligno. Se você fazer isso tudo na tua mocidade, quando chegar o tempo de mal, você vai vencer, querido. Vamos lá. De novo em Eclesiastes. Olha que vai dizer. Eclesiastes 12, 1. Vamos lá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias de velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Então você não vai dizer isso, não tenho satisfação em meus dias, porque você vai lembrar do seu Criador na tua mocidade. Quando você chegar nessa época, você estará forte. Então é nesse momento que nós temos que se fortificar, porque você sois forte pela palavra de Deus que venceste o maligno. Jovem, vocês são fortes. Que Deus abençoe vocês, que mortifiquem suas carnes todos os dias, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém.